Meus queridos amigos, boa noite. Eu quero que por um instante vocês se esqueçam do barulho lá fora. Esqueçam as notícias, as discussões na família, as preocupações do dia a dia. Eu peço apenas alguns minutos do seu coração. Existe um nome que nos últimos anos parece ter se alojado dentro de nós. Um nome que, quando a gente ouve, causa um arrepio. Para alguns, é um arrepio de esperança, de alívio, como se alguém finalmente tivesse vindo para lutar as nossas batalhas. Para outros, é um arrepio de raiva, de medo, de uma tristeza profunda pelo rumo que as coisas tomaram. O nome é Donald Trump. Eu sei que só de ouvi-lo, algo se mexeu aí dentro de você. Uma emoção forte. E nós temos gastado tanto tempo, tanta energia, tantas palavras e até mesmo lágrimas por causa desse homem e de tudo o que ele representa. Mas, e se eu lhe fizesse uma pergunta que muda tudo? Uma pergunta que Deus colocou no meu coração com uma urgência que eu não pude ignorar. E se toda essa confusão, toda essa briga, toda essa paixão não for sobre Donald Trump, e se ele for apenas um espelho, pense nisso com toda a sinceridade. Um espelho não cria o que ele mostra, ele apenas reflete o que já está ali. E se Deus, no seu imenso e às vezes assustador poder, estivesse usando este homem como um grande espelho, virado diretamente para o rosto da sua igreja, para nos obrigar a enxergar a verdade sobre nós mesmos, para nos mostrar quem nós realmente nos tornamos. Quando ninguém estava olhando, esta noite eu não estou aqui para falar de qual partido está certo ou errado. Isso é tão pequeno, tão passageiro. Presidentes são como a grama do campo. Hoje eles existem. Amanhã são lançados fora. Mas a sua alma, meu amigo, minha amiga, ela é eterna. E é sobre a sua alma que Deus quer falar hoje. É sobre o trono mais importante que existe, o trono que fica aí dentro, no centro do seu ser. O trono do seu coração. Eu entendo o cansaço. Eu entendo o sentimento de que estamos perdendo tudo aquilo em que acreditamos. E no meio desse desespero, surge um desejo enorme por um salvador, por um herói, por alguém que tenha coragem de falar o que pensamos. É humano sentir isso. Mas é nesse nosso desejo tão humano que o perigo se esconde. Devagarinho, sem que a gente percebesse, muitos de nós começamos a desviar a nossa esperança. A esperança que deveria ser uma âncora firme, presa somente em Jesus Cristo, começou a ser amarrada na canoa frágil de um homem. Nós olhamos para um líder e no fundo da nossa alma sussurramos: ele é a nossa única chance. No instante em que esse pensamento criou raiz no nosso coração, nós começamos a cometer um dos pecados mais antigos da humanidade. Nós começamos a construir um ídolo. Não, nós não fizemos uma imagem de barro. O ídolo de hoje é diferente. O ídolo de hoje é feito de discursos, de promessas, de uma lealdade cega. Um ídolo é qualquer coisa ou qualquer pessoa que rouba de Deus o primeiro lugar em nossas emoções, em nossa confiança e em nossa lealdade. É aquilo que defendemos com mais força do que defendemos o Evangelho. É aquilo que nos dá mais segurança do que a promessa da salvação. Então, a pergunta que ecoa do céu para nós esta noite é esta: quem realmente tem se sentado no trono do seu coração? Quando foi que um noticiário político se tornou mais interessante para você
do que abrir a Bíblia. Quem você está mais disposto a perdoar? Um político que comete erros, mas que está do nosso lado, ou um irmão da igreja que lhe ofendeu? Onde você realmente tem colocado a sua fé para o futuro dos seus filhos e netos? Nas decisões de um governo ou nas mãos soberanas de Deus? Este é um chamado de amor. É a mão de Deus sacudindo os nossos ombros para nos acordar de um sono perigoso. É um convite para olharmos para esse espelho, não para vermos Donald Trump, mas para vermos o reflexo do nosso próprio coração, faminto, assustado e muitas vezes idólatra. A verdade pode ser desconfortável. Ela pode nos fazer sentir expostos, mas só a verdade pode nos libertar. E esta noite, nós não vamos nos esconder. Vamos pedir a Deus coragem para olhar para esse espelho e deixar que Ele nos mostre o que precisa ser curado. Porque o que está em jogo não é uma eleição, é a nossa eternidade. E esta noite nós não vamos nos esconder. Vamos pedir a Deus coragem para olhar para esse espelho e deixar que Ele nos mostre o que precisa ser curado. Porque o que está em jogo não é uma eleição, é a nossa eternidade. Mas antes de mergulharmos mais fundo nesta verdade, eu quero lhe pedir algo. Se esta mensagem já está tocando em algum lugar aí dentro, se você sente que Deus está começando a falar com você, eu quero que você escreva nos comentários, agora mesmo com simplicidade: eu quero ouvir. É um ato de fé, um sinal de que seu coração está aberto. E mesmo que o que eu vou dizer a seguir o deixe desconfortável, eu lhe peço, não vá embora. Fique até o final. Eu prometo que a forma como tudo isso se conecta pode ser a resposta que você nem sabia que estava procurando. Agora, respire fundo. Quando olhamos para o mundo, é fácil sentir que estamos à deriva. Parece um barco sem leme no meio de uma tempestade furiosa. Líderes sobem ao poder, promessas são feitas e quebradas, e um sentimento de caos e incerteza toma conta do nosso coração. Nós nos perguntamos: onde está Deus no meio de tudo isso? Ele perdeu o controle. É nesse momento de medo que a Bíblia se torna o nosso chão firme. Ela nos dá uma verdade tão sólida, tão poderosa, que pode acalmar a mais violenta das tempestades em nossa alma. A verdade é esta: Deus está no trono. Ele nunca deixou de estar, nem por um segundo. A história da humanidade não é uma série de acidentes, não é uma peça de teatro escrita por políticos e generais. A história da humanidade é a história dele. E em cada página, em cada capítulo, vemos um padrão que se repete de forma impressionante: Deus usando as pessoas mais improváveis e, às vezes, as mais terríveis para cumprir o seu plano soberano. Isso é difícil de engolir. Eu sei. Nós gostamos de pensar que Deus só usa pessoas boas, pessoas puras, pessoas que andam na linha. Mas a Bíblia nos mostra uma realidade muito mais complexa e muito mais grandiosa. Vamos olhar juntos para algumas dessas histórias, não como contos antigos, mas como lições vivas para nós hoje. Pense por um momento no Egito. Lembre-se do faraó. Ele não era apenas um líder político. Ele se via como um deus. Seu orgulho era tão grande quanto as pirâmides que ele construiu. Ele escravizou o povo de Deus, roubou seus filhos, esmagou sua esperança com trabalho forçado e chicotadas. O clamor do povo subia aos céus, um lamento de dor e desespero. Eles devem ter se perguntado, dia após dia, noite após noite:
Deus, onde estás? Não vês o nosso sofrimento. E o que Deus fez? Ele poderia ter fulminado Faraó com um raio. Poderia ter causado um ataque cardíaco no tirano enquanto ele dormia. Mas não foi isso que ele fez. Em vez disso, Deus disse algo chocante a Moisés. Ele disse: "Eu endureci o coração de Faraó." Pense no peso dessa frase. Deus, em sua soberania, usou a própria rebeldia e teimosia de um rei cruel como parte do seu plano. Porque o próprio Deus nos dá a resposta. Para que eu possa mostrar o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Perceba isso, meu amigo. O propósito principal não era apenas tirar o povo do Egito. Era uma demonstração de poder para o mundo inteiro. Cada praga que caía não era apenas um golpe no Egito. Era uma declaração de que o Deus de escravos era mais poderoso que o Deus do império mais forte do mundo. O coração duro de Faraó se tornou o palco onde Deus exibiu a sua glória incomparável. Agora, a pergunta crucial: Deus aprovava a crueldade de Faraó. Ele se agradava da escravidão e do sofrimento. De maneira nenhuma. O coração de Deus se doía com o clamor do seu povo, mas ele é tão grande, tão soberano, que pode pegar o mal que um homem faz e usá-lo para realizar um bem infinitamente maior. Ele usou a arrogância de Faraó para libertar seu povo e para que seu nome fosse temido e reverenciado por gerações. Este é o primeiro princípio que precisamos entender profundamente. Deus usa pessoas sem necessariamente aprová-las. Vamos avançar na história. Pense em Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Se Faraó era arrogante, Nabucodonosor era a personificação do orgulho. Ele era o homem mais poderoso do seu tempo. Ele conquistou nações, destruiu cidades, inclusive Jerusalém. Ele construiu uma estátua de ouro gigantesca e ordenou que todos se curvassem diante dela ou fossem lançados numa fornalha ardente. Ele era um tirano pagão, um inimigo declarado do povo de Deus. E como Deus se refere a este homem na Bíblia? Através do profeta Jeremias, Deus diz algo que deveria nos deixar de joelhos. Ele chama Nabucodonosor de meu servo. Imagine ouvir isso. O homem que destruiu o seu lar, que profanou o seu templo, que levou seus filhos para o exílio. É chamado de servo de Deus. Como pode ser? Porque o povo de Deus havia se desviado. Eles haviam construído seus próprios ídolos, haviam abandonado a aliança, haviam se tornado mornos e desobedientes. E Deus, como um pai amoroso que precisa disciplinar um filho rebelde, usou um inimigo externo como a sua vara de correção. Ele usou a fúria e a ambição de um rei pagão para purificar e humilhar o seu próprio povo, para trazê-los de volta ao arrependimento. Deus aprovava a brutalidade de Nabucodonosor. Aprovava a adoração de seus ídolos? Claro que não. A história nos conta que mais tarde Deus humilhou o próprio Nabucodonosor de uma forma espetacular, fazendo-o viver como um animal no campo, até que ele reconhecesse que o Deus dos céus é quem governa sobre os reinos dos homens. Veja o padrão novamente. Deus usou um líder orgulhoso e implacável para um propósito específico de juízo e disciplina. Ele não endossou o caráter do rei, mas usou as ações dele dentro do seu plano maior. O uso soberano de Deus não é um selo de aprovação moral, mas Deus não usa apenas tiranos para julgar. Ele também usa líderes inesperados para abençoar.
Vamos olhar para um terceiro exemplo, um homem chamado Ciro, o grande rei da Pérsia. Ciro não era judeu. Ele não adorava ao Deus de Israel. Ele era, para todos os efeitos, um estrangeiro, um homem de outra cultura e outra religião. E ainda assim, cerca de 150 anos antes de Ciro nascer, o profeta Isaías escreveu o nome dele. Deus falou através de Isaías e disse: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para subjugar nações. Deus o chamou de seu ungido, e ele disse que usaria este rei pagão para uma missão gloriosa, libertar o povo judeu do cativeiro na Babilônia e dar a ordem para que o templo em Jerusalém fosse reconstruído. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando chegou a hora, Deus moveu o coração deste rei, que nem o conhecia, para que ele cumprisse a sua vontade. Perceba a beleza e o mistério disso. Para demonstrar seu poder, Deus usou um tirano de coração duro. Para disciplinar seu povo, ele usou um conquistador orgulhoso. E para libertar seu povo, ele usou um rei estrangeiro e benevolente. Em nenhum desses casos, a ferramenta escolhida era perfeita ou sequer crente, no sentido que conhecemos. Mas em todos os casos, a mão do mestre estava firmemente no controle. Agora, vamos trazer essa verdade antiga e poderosa para o nosso tempo, para a nossa confusão, para o nosso debate sobre Donald Trump. Se Deus usou Faraó, Nabucodonosor e Ciro, por que nos surpreendemos que ele possa usar um líder controverso e imperfeito hoje? O grande e o perigoso, o erro fatal que muitos de nós estamos cometendo, é exatamente o mesmo erro que poderíamos ter cometido naqueles dias, confundir a ferramenta com o mestre. Nós olhamos para um líder, vemos que ele luta por algumas coisas que valorizamos e imediatamente saltamos para a conclusão: ele é o homem de Deus, o aprova, ele é o nosso Ciro. Ou, do outro lado, olhamos para suas falhas, para seu orgulho, para a divisão que ele causa, e concluímos: ele é o diabo em pessoa. Deus não pode ter nada a ver com isso. Ambas as visões são muito pequenas. Elas limitam um Deus que é ilimitado. A pergunta que a Bíblia nos força a fazer não é se Donald Trump é um faraó, um Nabucodonosor ou um Ciro. A verdadeira pergunta é o que Deus está tentando nos dizer através dele. Será que ele está usando a ousadia desse homem para expor a covardia e o silêncio em muitos dos nossos púlpitos? Será que ele está usando a polarização que o cerca para revelar a idolatria política que já existia secretamente em nossos corações? Será que ele está usando toda essa turbulência para nos sacudir de nossa complacência, para nos forçar a decidir em quem nós realmente confiamos? Em um homem ou no Deus que o colocou lá? Ser uma ferramenta nas mãos de Deus não é o mesmo que ter o coração segundo o coração de Deus. O rei Davi, com todas as suas falhas, era chamado de um homem segundo o coração de Deus. Judas Iscariotes também foi uma ferramenta usada para cumprir a profecia. Mas a Bíblia diz que teria sido melhor para ele não ter nascido. Entenda a gravidade disso. O uso não é aprovação. E quando nós, a igreja, esquecemos essa distinção, caímos em uma armadilha terrível. Começamos a defender o pecado em nome da estratégia. Começamos a desculpar o caráter em troca de poder político.
Começamos a colocar a nossa esperança na ferramenta e, lentamente, sem perceber, paramos de olhar para a mão do carpinteiro que a segura. Portanto, quando você vir um líder político, seja ele quem for, não se apresse em colocar uma coroa nele ou em crucificá-lo. Em vez disso, recue um passo em humildade e faça a pergunta que realmente importa. Senhor, tu és o rei da história. Tu estás no controle. O que tu estás fazendo e, mais importante, o que tu queres fazer em mim. Porque se Deus é de fato o rei, e se ele usa homens imperfeitos para seus propósitos, então, a questão mais urgente para nós não é o que Deus está fazendo com ele, mas o que ele está revelando sobre nós. E é aí que a imagem do espelho se torna assustadoramente pessoal. E é aí que a imagem do espelho se torna assustadoramente pessoal. Mas antes de nos olharmos nesse espelho, eu preciso saber se você está pronto. Olhar para a verdade do nosso próprio coração exige coragem. Se você tem essa coragem, esta noite, se você está disposto a ver o que Deus quer lhe mostrar, sem desculpas e sem filtros, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Escreva apenas uma palavra nos comentários: verdade. Que essa palavra seja a sua oração, a sua permissão, para que o Espírito Santo lhe mostre o que ele vê com todo o seu amor e toda a sua clareza. Agora, vamos nos aproximar desse espelho. Um espelho tem uma qualidade honesta e brutal. Ele não mente. Ele não elogia. Ele não critica. Ele simplesmente reflete. Ele mostra o que está ali sem rodeios. E quando Deus coloca um espelho na nossa frente, seja na forma de uma pessoa de uma crise ou de uma figura como Donald Trump, o propósito não é nos envergonhar. O propósito é nos despertar. E o que esse espelho tem refletido sobre a alma da igreja nos últimos anos? Quando olhamos com coragem, vemos algumas imagens muito perturbadoras. Imagens que talvez estivéssemos tentando ignorar. A primeira imagem que o espelho reflete é a de um povo desesperado por poder. Sejamos honestos uns com os outros. Nós estávamos cansados de sentir que estávamos perdendo, cansados de ver os valores da fé sendo ridicularizados na praça pública, cansados de ligar a televisão e sentir que o mundo estava desmoronando e que ninguém estava fazendo nada a respeito. E nesse cansaço nasceu uma sede, uma fome por um guerreiro. Alguém que não tivesse medo de brigar, de falar grosso, de revidar. Alguém que lutasse por nós. E quando um líder surgiu com essa postura, muitos de nós sentimos um alívio imenso. Finalmente, pensamos, alguém do nosso lado. E nessa ânsia de vencer a batalha cultural, algo perigoso começou a acontecer em nosso coração. Nós começamos a justificar o que antes condenávamos. Nós que fomos chamados a ser um povo manso e humilde de coração, como o nosso mestre, começamos a aplaudir a arrogância, porque a confundimos com força. Nós que fomos chamados a falar a verdade em amor, começamos a tolerar a zombaria e o deboche contra os que pensavam diferente de nós, porque parecia uma estratégia vitoriosa. Nós que fomos ensinados a buscar a paz e a seguir a paz com todos, começamos a ver a divisão como um dano colateral necessário para colocar a casa em ordem. Fechamos os olhos para a falta de mansidão, para a ausência de domínio próprio,
para as palavras ásperas. Porque, no fundo, o que importava era o resultado. O que importava era sentir que estávamos ganhando de novo. E nesse processo, nós pegamos as armas do mundo para lutar uma batalha que só pode ser vencida com as armas do Espírito. Nós trocamos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, pela eficácia da política. O espelho nos mostrou que no nosso desespero, para salvar a nossa cultura, estávamos dispostos a sacrificar o nosso testemunho. E a pergunta que Deus nos faz é: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta a igreja ganhar uma eleição ou uma cadeira na Suprema Corte se no processo ela perde a sua semelhança com Cristo? Essa é a primeira imagem dolorosa que o espelho reflete. Mas ele não para por aí. A segunda imagem que o espelho reflete é a de um povo com uma assustadora capacidade para o ódio. Enquanto uma parte da igreja se apaixonava pela figura do líder, outra parte se consumia por um ódio profundo. Um ódio que se disfarçava de justiça e retidão, mas que no fundo era tão carnal quanto a idolatria do outro lado. Para muitos, a oposição política se transformou em uma amargura espiritual que envenenou a alma. O nome Donald Trump se tornou um gatilho para uma raiva que fervia logo abaixo da superfície. E essa raiva nos fez esquecer quem nós somos e qual é a nossa missão. Nós que fomos chamados para ser a luz do mundo, passamos mais tempo amaldiçoando a escuridão do que acendendo a nossa vela. Nossas conversas, nossas postagens nas redes sociais, nossos pensamentos, tudo se tornou um eco constante da divisão do mundo. Nós nos tornamos especialistas em apontar os pecados de um homem, mas nos esquecemos de chorar pelos nossos próprios pecados. Esquecemos as palavras de Jesus, que nos mandou amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Em vez disso, nós os ridicularizamos, nós os desprezamos, nós celebramos suas quedas e nos unimos ao coro de zombaria do mundo. E em tudo isso, o nosso testemunho como povo de Cristo foi se desfazendo. O mundo olhou para nós, e em vez de ver um povo diferente, um povo cheio de uma paz que excede todo entendimento, ele viu apenas mais um grupo político gritando com a mesma raiva e o mesmo desprezo que todos os outros. O espelho revelou que para muitos de nós, a nossa identidade política se tornou mais forte do que a nossa identidade em Cristo. Nós éramos anti-Trump antes de sermos cristãos. E quando isso acontece, nós perdemos a nossa voz profética. Nós nos tornamos apenas mais um lado da briga e não os embaixadores de um reino superior que veio para reconciliar todos os lados. Seja por adoração ou por ódio, o espelho nos mostrou um povo que se tornou obcecado. E essa obsessão nos desviou da nossa missão principal. E isso nos leva à imagem mais profunda e mais trágica de todas. A terceira imagem que o espelho reflete é a de um povo que esqueceu a sua verdadeira identidade e a sua verdadeira pátria. Em algum ponto do caminho, a bandeira da nossa nação se tornou para muitos mais sagrada do que a cruz de Cristo. O hino nacional começou a evocar mais emoção do que os hinos de adoração a Deus. Nós começamos a falar mais sobre salvar a nação do que sobre salvar almas.
A Bíblia nos diz que somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Nossa cidadania está nos céus. Fomos chamados para ser um povo separado, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Mas o espelho nos mostrou uma igreja que fez de tudo para se parecer com o mundo. Nós adotamos as suas táticas, falamos a sua língua, lutamos as suas batalhas. Nós nos apaixonamos tanto por este mundo que esquecemos que fomos chamados para fora dele. Nós conhecemos de cor os slogans dos comícios, mas tropeçamos para lembrar as palavras do Sermão do Monte. Defendemos com unhas e dentes o direito de portar armas, mas nos tornamos negligentes em portar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ficamos indignados com a corrupção no governo, mas toleramos a corrupção do pecado em nossas próprias vidas e em nossas próprias igrejas. O espelho nos mostrou uma igreja que estava tentando construir o reino de Deus com as ferramentas da Babilônia. E isso nunca funciona. Essa história não é nova. Na verdade, ela é uma das histórias mais antigas e tristes da Bíblia. Lembre-se do povo de Israel, logo depois que eles entraram na Terra Prometida. Deus era o seu rei. Ele os governava diretamente através dos seus profetas e juízes. Eles eram únicos, diferentes de todas as outras nações da terra. Eles não precisavam de um homem em um trono, porque eles tinham o próprio Criador do universo como seu monarca. Mas então eles olharam ao redor. Eles viram os filisteus, os amonitas, os moabitas. E todas essas nações tinham reis. Reis altos fortes, com exércitos poderosos e carruagens de ferro. E o povo de Israel começou a sentir medo. Eles se sentiram fracos, pequenos, desprotegidos. A fé que eles tinham no Deus invisível começou a vacilar. E eles foram até o profeta Samuel e fizeram um pedido que partiu o coração de Deus. Eles disseram: "Nós não queremos mais ser diferentes. Nós queremos ser como todo mundo. Dê-nos um rei para nos governar como todas as outras nações." Samuel ficou arrasado. Ele orou a Deus, e a resposta de Deus é uma das passagens mais trágicas de toda a Escritura. Deus disse a Samuel: "Ouça o povo, Samuel, atenda ao pedido deles, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim que eles rejeitaram como rei." Deus, em sua tristeza, lhes deu o que eles pediram. Ele lhes deu um rei. E quem foi o primeiro rei Saul? E como a Bíblia descreve Saul? Ele era alto, de ombros largos, o homem mais bonito de Israel. Ele parecia um rei. Ele era exatamente o que o povo queria. Uma solução humana visível, forte. Alguém em quem eles poderiam colocar a sua confiança, em vez de confiar no Deus invisível. E nós sabemos como a história de Saul terminou. Seu coração era cheio de orgulho, de insegurança, de desobediência. Ele foi um desastre. Por quê? Porque Saul não era a bênção de Deus, ele era o reflexo do coração rebelde do povo. Deus lhes deu exatamente o que o coração deles desejava, para lhes mostrar a loucura de trocar o rei dos reis por um rei de carne e osso. Agora, eu lhe pergunto com todo o temor de Deus: será que nós não estamos vivendo a mesma história? Cansados, com medo, sentindo que nossos valores estão sob ataque, nós olhamos para o caos do mundo e, em vez de nos ajoelharmos e clamarmos: "Senhor, Tu és o nosso Rei", muitos de nós clamamos por um salvador político. Dê-nos um líder forte. Dê-nos alguém que lute por nós. Alguém que não tenha medo. E se a ascensão
de uma figura como Donald Trump não foi a causa da nossa crise espiritual, mas a resposta de Deus ao nosso clamor idólatra. E se Deus, em sua soberana e triste sabedoria, nos deu exatamente o tipo de liderança que o nosso coração carnal estava pedindo, para que pudéssemos ver, refletido em grande escala, o que já havíamos nos tornado por dentro, um povo que valoriza mais a força do que a mansidão, que aplaude mais a retórica agressiva do que o espírito pacificador. Um povo que colocou a sua esperança em um homem porque havia perdido a sua esperança no Deus vivo. Este espelho não veio para nos condenar. Ele veio para nos quebrar, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa falsa segurança, para quebrar a nossa confiança em príncipes e em homens em quem não há salvação. Então, a pergunta que fica é a pergunta que precisa assombrar a nossa alma, não é sobre a política, é sobre a adoração. O que esse espelho está revelando sobre você? Ele reflete um coração que confia plenamente em Deus. Aconteça o que acontecer, ou ele reflete um coração que secretamente, no lugar mais profundo, ainda anseia por um Salvador de carne e osso para consertar o mundo, porque a sua resposta a essa pergunta revela quem ou o que realmente está sentado no trono da sua vida. E é sobre esse trono que falaremos a seguir. E é aí que a imagem do espelho se torna assustadoramente pessoal. Mas antes de nos olharmos nesse espelho, eu preciso saber se você está pronto. Olhar para a verdade do nosso próprio coração exige coragem. Se você tem essa coragem esta noite, se você está disposto a ver o que Deus quer lhe mostrar, sem desculpas e sem filtros, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Escreva apenas uma palavra nos comentários: verdade. Que essa palavra seja a sua oração, a sua permissão, para que o Espírito Santo lhe mostre o que ele vê, com todo o seu amor e toda a sua clareza. Agora, vamos nos aproximar desse espelho. Um espelho tem uma qualidade honesta e brutal. Ele não mente, ele não elogia, ele não critica, ele simplesmente reflete. Ele mostra o que está ali sem rodeios. E quando Deus coloca um espelho na nossa frente, seja na forma de uma pessoa, de uma crise ou de uma figura, como Donald Trump, o propósito não é nos envergonhar. O propósito é nos despertar. E o que esse espelho tem refletido sobre a alma da igreja nos últimos anos? Quando olhamos com coragem, vemos algumas imagens muito perturbadoras. Imagens que talvez estivéssemos tentando ignorar. A primeira imagem que o espelho reflete é a de um povo desesperado por poder. Sejamos honestos uns com os outros. Nós estávamos cansados de sentir que estávamos perdendo, cansados de ver os valores da fé sendo ridicularizados na praça pública, cansados de ligar a televisão e sentir que o mundo estava desmoronando e que ninguém estava fazendo nada a respeito. E nesse cansaço nasceu uma sede, uma fome por um guerreiro. Alguém que não tivesse medo de brigar, de falar grosso, de revidar. Alguém que lutasse por nós. E quando um líder surgiu com essa postura, muitos de nós sentimos um alívio imenso. Finalmente, pensamos, alguém do nosso lado. E nessa ânsia de vencer a batalha cultural, algo perigoso começou a acontecer em nosso coração. Nós começamos a justificar o que antes condenávamos. Nós, que fomos chamados a ser um povo manso e humilde
de coração. Como o nosso mestre, começamos a aplaudir a arrogância, porque a confundimos com força. Nós que fomos chamados a falar a verdade em amor, começamos a tolerar a zombaria e o deboche contra os que pensavam diferente de nós, porque parecia uma estratégia vitoriosa. Nós que fomos ensinados a buscar a paz e a seguir a paz com todos, começamos a ver a divisão como um dano colateral necessário para colocar a casa em ordem. Fechamos os olhos para a falta de mansidão, para a ausência de domínio próprio, para as palavras ásperas. Porque, no fundo, o que importava era o resultado. O que importava era sentir que estávamos ganhando de novo. E nesse processo, nós pegamos as armas do mundo para lutar uma batalha que só pode ser vencida com as armas do Espírito. Nós trocamos o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, pela eficácia da política. O espelho nos mostrou que no nosso desespero, para salvar a nossa cultura, estávamos dispostos a sacrificar o nosso testemunho. E a pergunta que Deus nos faz é: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta a igreja ganhar uma eleição ou uma cadeira na Suprema Corte se no processo ela perde a sua semelhança com Cristo? Essa é a primeira imagem dolorosa que o espelho reflete. Mas ele não para por aí. A segunda imagem que o espelho reflete é a de um povo com uma assustadora capacidade para o ódio. Enquanto uma parte da igreja se apaixonava pela figura do líder, outra parte se consumia por um ódio profundo. Um ódio que se disfarçava de justiça e retidão, mas que no fundo era tão carnal quanto a idolatria do outro lado. Para muitos, a oposição política se transformou em uma amargura espiritual que envenenou a alma. O nome Donald Trump se tornou um gatilho para uma raiva que fervia logo abaixo da superfície. E essa raiva nos fez esquecer quem nós somos e qual é a nossa missão. Nós que fomos chamados para ser a luz do mundo, passamos mais tempo amaldiçoando a escuridão do que acendendo a nossa vela. Nossas conversas, nossas postagens nas redes sociais, nossos pensamentos, tudo se tornou um eco constante da divisão do mundo. Nós nos tornamos especialistas em apontar os pecados de um homem, mas nos esquecemos de chorar pelos nossos próprios pecados. Esquecemos as palavras de Jesus, que nos mandou amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Em vez disso, nós os ridicularizamos, nós os desprezamos, nós celebramos suas quedas e nos unimos ao coro de zombaria do mundo. E em tudo isso, o nosso testemunho como povo de Cristo foi se desfazendo. O mundo olhou para nós e, em vez de ver um povo diferente, um povo cheio de uma paz que excede todo o entendimento, ele viu apenas mais um grupo político gritando com a mesma raiva e o mesmo desprezo que todos os outros. O espelho revelou que para muitos de nós, a nossa identidade política se tornou mais forte do que a nossa identidade em Cristo. Nós éramos anti-Trump antes de sermos cristãos. E quando isso acontece, nós perdemos a nossa voz profética. Nós nos tornamos apenas mais um lado da briga, e não os embaixadores de um reino superior que veio para reconciliar todos os lados. Seja por adoração ou por ódio, o espelho nos mostrou um povo que se tornou obcecado. E essa obsessão
nos desviou da nossa missão principal. E isso nos leva à imagem mais profunda e mais trágica de todas. A terceira imagem que o espelho reflete é a de um povo que esqueceu a sua verdadeira identidade e a sua verdadeira pátria. Em algum ponto do caminho, a bandeira da nossa nação se tornou para muitos mais sagrada do que a cruz de Cristo. O hino nacional começou a evocar mais emoção do que os hinos de adoração a Deus. Nós começamos a falar mais sobre salvar a nação do que sobre salvar almas. A Bíblia nos diz que somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Nossa cidadania está nos céus. Fomos chamados para ser um povo separado, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Mas o espelho nos mostrou uma igreja que fez de tudo para se parecer com o mundo. Nós adotamos as suas táticas, falamos a sua língua, lutamos as suas batalhas. Nós nos apaixonamos tanto por este mundo que esquecemos que fomos chamados para fora dele. Nós conhecemos de cor os slogans dos comícios, mas tropeçamos para lembrar as palavras do Sermão do Monte. Defendemos com unhas e dentes o direito de portar armas, mas nos tornamos negligentes em portar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ficamos indignados com a corrupção no governo, mas toleramos a corrupção do pecado em nossas próprias vidas e em nossas próprias igrejas. O espelho nos mostrou uma igreja que estava tentando construir o reino de Deus com as ferramentas da Babilônia. E isso nunca funciona. Essa história não é nova. Na verdade, ela é uma das histórias mais antigas e tristes da Bíblia. Lembre-se do povo de Israel, logo depois que eles entraram na Terra Prometida. Deus era o seu rei. Ele os governava diretamente através dos seus profetas e juízes. Eles eram únicos, diferentes de todas as outras nações da terra. Eles não precisavam de um homem em um trono, porque eles tinham o próprio Criador do universo como seu monarca. Mas então, eles olharam ao redor. Eles viram os filisteus, os amonitas, os moabitas, e todas essas nações tinham reis. Reis altos fortes são exércitos poderosos e carruagens de ferro. E o povo de Israel começou a sentir medo. Eles se sentiram fracos, pequenos, desprotegidos. A fé que eles tinham no Deus invisível começou a vacilar. E eles foram até o profeta Samuel e fizeram um pedido que partiu o coração de Deus. Eles disseram: nós não queremos mais ser diferentes. Nós queremos ser como todo mundo. Dê-nos um rei para nos governar como todas as outras nações. Samuel ficou arrasado. Ele orou a Deus e a resposta de Deus é uma das passagens mais trágicas de toda a Escritura. Deus disse a Samuel: ouça o povo Samuel, atenda ao pedido deles, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim que eles rejeitaram como rei. Deus, em sua tristeza, lhes deu o que eles pediram. Ele lhes deu um rei. E quem foi o primeiro rei Saul? E como a Bíblia descreve Saul? Ele era alto, de ombros largos, o homem mais bonito de Israel. Ele parecia um rei. Ele era exatamente o que o povo queria. Uma solução humana, visível, forte. Alguém em quem eles poderiam colocar a sua confiança em vez de confiar no Deus invisível. E nós sabemos como a história de Saul terminou. Seu coração era cheio de orgulho, de insegurança, de desobediência. Ele foi um desastre. Por quê? Porque Saul
não era a bênção de Deus. Ele era o reflexo do coração rebelde do povo. Deus lhes deu exatamente o que o coração deles desejava para lhes mostrar a loucura de trocar o Rei dos Reis por um rei de carne e osso. Agora, eu lhes pergunto com todo o temor de Deus: será que nós não estamos vivendo a mesma história, cansados com medo, sentindo que nossos valores estão sob ataque? Nós olhamos para o caos do mundo e, em vez de nos ajoelharmos e clamarmos: Senhor, Tu és o nosso Rei, muitos de nós clamamos por um salvador político. Dê-nos um líder forte. Dê-nos alguém que lute por nós. Alguém que não tenha medo. E se a ascensão de uma figura como Donald Trump não foi a causa da nossa crise espiritual, mas a resposta de Deus ao nosso clamor idólatra? E se Deus, em sua soberana e triste sabedoria, nos deu exatamente o tipo de liderança que o nosso coração carnal estava pedindo, para que pudéssemos ver refletido em grande escala o que já havíamos nos tornado por dentro, um povo que valoriza mais a força do que a mansidão, que aplaude mais a retórica e agressiva do que o espírito pacificador. Um povo que colocou a sua esperança em um homem, porque havia perdido a sua esperança no Deus vivo. Este espelho não veio para nos condenar. Ele veio para nos quebrar, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa falsa segurança, para quebrar a nossa confiança em príncipes e em homens, em quem não há salvação. Então, a pergunta que precisa assombrar a nossa alma, não é sobre a política, é sobre a adoração. O que esse espelho está revelando sobre você? Ele reflete um coração que confia plenamente em Deus, aconteça o que acontecer. Ou ele reflete um coração que secretamente, no lugar mais profundo, ainda anseia por um Salvador de carne e osso para consertar o mundo? Porque a sua resposta a essa pergunta revela quem ou o que realmente está sentado no trono da sua vida. E é sobre esse trono que falaremos a seguir. E se não fizermos isso, se continuarmos a flertar com esse ídolo, a nos curvar diante dele, o que acontece com um povo que insiste em adorar outros deuses? A Bíblia é dolorosamente clara sobre isso, e é sobre essa consequência, sobre o perigo do silêncio de Deus, que falaremos a seguir. Mas antes de tocarmos nesta ferida, que talvez seja a mais profunda de todas, eu quero que você participe de uma oração coletiva. Se você acredita que a igreja precisa de vozes corajosas, de pastores que temem mais a Deus do que aos homens, escreva nos comentários uma oração curta, mas poderosa, que vem do livro de Ezequiel: Levanta os atalaias. Que essa seja a nossa súplica a Deus por um despertar nos púlpitos da nossa nação, para que a verdade seja dita sem medo. Agora, vamos enfrentar a pergunta que ficou no ar. Enquanto o povo construía seus ídolos políticos, enquanto a paixão pela política começava a superar a paixão por Cristo, enquanto a divisão e a raiva se infiltravam nos bancos da igreja, uma pergunta ecoa nos corredores do céu, uma pergunta cheia de uma tristeza santa: onde estavam os pastores? Onde estavam os pastores? Onde estavam os homens que Deus chamou para serem os guardiões do rebanho? Onde estavam os atalaias que deveriam estar sobre o muro, vigiando, alertando sobre o perigo que se aproximava? A Bíblia nos dá
uma imagem poderosa do profeta, do homem de Deus. Ele é como um vigia, um atalaia, posicionado no ponto mais alto do muro da cidade. Sua função não é agradar o povo. Sua função não é ser popular. Sua função é uma só: vigiar. E se ele vê o inimigo se aproximando, seja um exército literal ou, o que é muito mais perigoso, uma ideologia, uma heresia, um ídolo, ele tem a obrigação sagrada de tocar a trombeta. Ele tem que soar o alarme com toda a força dos seus pulmões para que o povo possa se preparar, se arrepender, se voltar para Deus. E Deus faz um aviso terrível ao atalaia em Ezequiel 33. Ele diz: se o atalaia vir a espada chegando e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, o sangue daquele povo eu requererei da mão do atalaia. Você entende o peso disso? O silêncio do homem de Deus, quando ele deveria falar, não é visto por Deus como prudência. Não é visto como neutralidade. É visto como cumplicidade. É visto como uma traição tão grave que o sangue das ovelhas perdidas mancha as mãos do pastor silencioso. Então, a pergunta que precisa nos assombrar é por que tantos púlpitos se calaram, porque, no exato momento em que a igreja mais precisava de uma voz profética clara, o que ouvimos em muitos lugares foi um silêncio ensurdecedor, ou pior, um eco das vozes do mundo. Eu não creio que a maioria desses homens sejam maus. Eu creio que eles foram apanhados em uma armadilha sutil, mas mortal. A armadilha do medo. O primeiro medo é o medo de ofender. Imagine um pastor. Ele ama a sua igreja. Ele conhece as famílias, batizou os filhos, celebrou os casamentos, chorou nos funerais. E ele sabe que na sua congregação há pessoas fervorosamente de um lado do espectro político e outras fervorosamente do outro. Ele sabe que se ele tocar na ferida da idolatria política, se ele ousar sugerir que a esperança depositada em Donald Trump ou em qualquer outro líder é perigosa, ele vai causar um incêndio. Ele olha para os bancos e vê o empresário que é o maior dizimista da igreja e que tem um adesivo do seu candidato no carro. Ele vê a senhora idosa, uma coluna de oração, que acredita com todo o seu coração que aquele líder é um enviado de Deus. Ele vê os jovens cheios de paixão, que veem no outro lado político a personificação de todo o mal. E o pastor hesita. Ele pensa: se eu falar a verdade nua e crua, eu vou dividir a igreja. Famílias vão sair. O orçamento vai diminuir. Meu ministério pode acabar. E nesse momento de cálculo, nesse instante de hesitação, ele faz uma escolha. Ele escolhe a paz artificial em vez da verdade que liberta. Ele escolhe a unidade baseada no silêncio em vez da unidade verdadeira, que só pode ser construída sobre a rocha do arrependimento. E então, no domingo seguinte, em vez de pregar sobre o primeiro mandamento, ele prega uma mensagem motivacional sobre ter um bom ano. Em vez de confrontar o pecado do ódio e da idolatria, ele fala sobre como ser um vencedor. Ele acalma as ovelhas em vez de curá-las, e o veneno continua a se espalhar silenciosamente debaixo dos tapetes da igreja. O medo de ofender os homens se tornou maior do que o temor de entristecer a Deus. O segundo medo
é o medo de perder a relevância. Vivemos em uma cultura obcecada por sucesso. E, tragicamente, essa obsessão contaminou a igreja. Nós começamos a medir o sucesso de um ministério com as réguas do mundo, o tamanho do prédio, o número de membros, a quantidade de visualizações online, o orçamento anual. E um pastor sente uma pressão esmagadora para fazer a igreja crescer. E qual é a maneira mais fácil de fazer uma igreja crescer em uma sociedade de consumo? É dar às pessoas o que elas querem. É coçar os ouvidos delas com mensagens que as façam se sentir bem. É criar um ambiente divertido, uma música contagiante e uma pregação que inspire, mas que nunca jamais confronte. Um pastor que teme perder a relevância sabe que falar sobre pecado, juízo, arrependimento e santidade não é uma boa estratégia de marketing. Falar contra a idolatria política, que é o animal de estimação de muitos de seus membros, é suicídio ministerial do ponto de vista do mundo. Então, ele se torna um administrador, um CEO, um animador de auditório, mas deixa de ser um profeta. Ele alimenta as ovelhas com algodão doce espiritual. É doce, é leve e enche o espaço, mas não tem nenhum nutriente. As ovelhas saem do culto no domingo sentindo-se satisfeitas, mas na segunda-feira, quando o lobo do mundo real ataca, com uma crise no casamento, com a rebeldia de um filho, com uma tentação avassaladora, elas não têm nenhuma força espiritual para resistir. Elas estão anêmicas, desnutridas, porque o pastor, com medo de ser irrelevante, se recusou a lhes dar o pão sólido da palavra de Deus. E o que acontece com uma igreja que é alimentada com essa dieta? As consequências são devastadoras. Primeiro, o discernimento espiritual do povo morre. Quando a verdade não é pregada com clareza e coragem, o povo perde a capacidade de distinguir o certo do errado, a voz do bom pastor da voz do lobo disfarçado. Eles se tornam presas fáceis para qualquer vento de doutrina, para qualquer líder carismático que saiba usar a linguagem da fé para manipular as suas emoções. Foi exatamente por isso que tantos cristãos caíram de cabeça na idolatria política. O sistema imunológico espiritual deles já estava enfraquecido pela falta de uma pregação bíblica robusta. Segundo, a igreja perde o seu sabor. Jesus nos disse que somos o sal da terra. O sal, naqueles dias, tinha duas funções principais: dar sabor e preservar da corrupção. Uma igreja que se cala diante do pecado, que faz concessões morais para obter ganhos políticos, perde a sua salinidade. Ela não tem mais nada de diferente para oferecer ao mundo. Ela se torna insípida, sem gosto. E Jesus nos dá um aviso terrível. Se o sal perder o seu sabor, ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando o mundo olha para uma igreja que é tão tribal, tão raivosa e tão idólatra quanto ele não sente admiração. Ele sente desprezo. Ele pisa sobre o nosso testemunho irrelevante. E terceiro, e mais trágico de tudo, o Espírito Santo se entristece e se retira. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Ele não pode habitar em um lugar onde a verdade é negociada, onde o pecado é tolerado e onde os homens são mais temidos do que Deus. Uma igreja pode ter as luzes mais modernas, a melhor banda de louvor, os programas mais criativos.
Mas se o púlpito for covarde à presença de Deus, não estará ali. Haverá barulho, haverá emoção, haverá atividade, mas não haverá poder. Não haverá vidas transformadas. Não haverá pecadores quebrantados aos pés da cruz. Será uma máquina religiosa funcionando perfeitamente, mas vazia. Um corpo bonito, mas sem fôlego de vida. Um túmulo caiado branco por fora, mas cheio de ossos secos por dentro. Esta é a consequência do silêncio. Não é a paz, é a morte. Mas graças a Deus, esta não precisa ser a palavra final. Deus está neste exato momento procurando por homens e mulheres que não se curvarão. Ele está procurando por pastores que estejam dispostos a perder tudo: sua reputação, seus membros, seu prédio, para ganhar a única coisa que importa, a aprovação do Mestre, que lhes dirá no último dia: muito bem, servo bom e fiel. O chamado de Deus para o púlpito hoje não é um chamado para a raiva. Não é para transformar o púlpito em uma plataforma de ataque. É um chamado para a coragem do amor. O amor que é forte o suficiente para falar a verdade mesmo, quando a verdade dói. É o amor de um cirurgião que precisa cortar para curar. É o amor de um pai que precisa disciplinar o filho que ele adora. É um chamado para que os pastores se levantem e digam com lágrimas nos olhos, mas com uma convicção de aço: amada igreja, nós erramos. Nós trocamos nossa herança profética pela conveniência política. Nós permitimos que o ídolo entrasse no templo. Mas hoje, em nome de Jesus, nós nos arrependemos. Nossa lealdade não é a um partido, não é a um homem. Nossa lealdade é ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir de hoje, deste púlpito, vocês ouvirão a verdade completa do Evangelho, custe o que custar. Este é o tipo de arrependimento que pode trazer o avivamento. Este é o tipo de coragem que pode fazer o Espírito de Deus soprar sobre os ossos secos novamente. Porque a igreja não foi chamada para ser um eco do mundo, mas uma voz para Deus, e o tempo para o silêncio acabou. Chegou a hora de a trombeta soar novamente. E o que acontece quando a trombeta soa e a igreja começa a despertar? É aí que a verdadeira batalha começa. E é sobre essa batalha, sobre o tempo de abalo que estamos vivendo, que falaremos a seguir. E o tempo para o silêncio acabou. Chegou a hora de a trombeta soar novamente. E o que acontece quando a trombeta soa e a igreja começa a despertar? É aí que a verdadeira batalha começa. E é sobre essa batalha, sobre o tempo de abalo que estamos vivendo, que falaremos a seguir. Mas antes de entrarmos neste terreno sagrado e sério, eu quero que você se prepare. O que vou dizer agora não é para os fracos de coração. É para aqueles que estão realmente dispostos a seguir a Cristo, custe o que custar. Se você é uma dessas pessoas, se você se recusa a ser um cristão morno, eu quero que você escreva nos comentários uma frase que foi o grito de guerra dos reformadores: somente a fé. Que essa seja a sua declaração de que a sua confiança não está em homens, em sistemas, ou em sua própria força, mas somente na graça de Deus, através da fé. Agora, preste muita atenção. Toda essa confusão que estamos vivendo, toda essa divisão que rasga famílias ao meio, toda essa raiva que vemos nas ruas e nas redes sociais, todo esse sentimento de que o chão está tremendo debaixo dos nossos pés. Nada disso é um acidente. Não é apenas a política. Não é apenas a crise econômica.
não é apenas uma mudança cultural. O que estamos vivendo, meus amigos, é algo muito mais profundo. É um evento espiritual. Estamos vivendo em um tempo que a Bíblia chama de o abalo. O escritor de Hebreus nos dá uma profecia impressionante. Ele diz, citando o profeta Ageu, ainda uma vez farei abalar não só a terra, mas também o céu. E então, ele explica o que isso significa. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Você entende o que Deus está nos dizendo aqui? Deus está propositalmente sacudindo o nosso mundo. Ele está permitindo que as estruturas em que nós confiávamos comecem a tremer e a rachar. Por quê? Para um propósito muito claro e muito misericordioso para nos mostrar o que é falso, o que é temporário, o que é frágil e nos forçar a nos agarrarmos à única coisa que é eterna, inabalável, absolutamente segura, Ele mesmo. Pense nisso como um grande teste de estresse. Quando engenheiros constroem uma ponte, eles não a abrem para o tráfego imediatamente. Primeiro, eles a submetem a testes rigorosos. Eles colocam pesos enormes sobre ela, eles a expõem a vibrações. Eles simulam ventos de furacão. Eles fazem isso para encontrar e consertar qualquer ponto fraco antes que uma catástrofe aconteça. O que estamos vivendo é o teste de estresse de Deus para essa nossa fé. Ele está abalando a nossa confiança na segurança financeira. Muitos que confiavam em suas economias, em seus investimentos, viram tudo isso se tornar incerto da noite para o dia. O chão tremeu. Ele está abalando a nossa confiança na saúde e na ciência. Uma doença invisível varreu o globo e nos mostrou o quão frágeis realmente somos e como a ciência, por mais maravilhosa que seja, não tem todas as respostas. O chão tremeu. Ele está abalando a nossa confiança nos governos e nos líderes. Pessoas que colocaram toda a sua esperança em um partido ou em um homem como Donald Trump, viram o caos, a divisão e a instabilidade. O chão tremeu. Pessoas que colocaram sua esperança na oposição a ele também viram que a simples remoção de um homem não conserta os problemas profundos do coração humano. O chão também tremeu para elas. Deus está em seu amor severo, quebrando todas as nossas muletas, todas as pequenas coisas em que nos apoiávamos secretamente, em vez de nos apoiarmos totalmente nele. Ele está nos forçando a sair do conforto do nosso barco e a olharmos para a tempestade para que possamos nos lembrar de que a nossa única segurança é manter os olhos fixos no mestre das ondas. E este abalo tem um efeito específico e poderoso dentro da igreja. A Bíblia o chama de a peneira. João Batista, ao falar sobre a vinda de Jesus, disse: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. O que é uma peneira? É um instrumento usado para separar. O agricultor joga os grãos para o alto. O vento sopra. A palha, que é leve e vazia, sem substância, é levada embora. O trigo, que é pesado, sólido, cheio de vida, cai de volta na eira. Este tempo de abalo é a peneira de Deus. A pressão política, a crise cultural,
a perseguição sutil. Tudo isso é o vento de Deus soprando sobre a sua igreja. E este vento está revelando quem é trigo e quem é palha. A palha representa o cristianismo superficial. O cristianismo cultural é a fé, que é apenas uma tradição de família, mas que nunca nasceu de um encontro real e transformador com o Cristo ressurreto. É a fé que vai à igreja aos domingos, mas que vive como o mundo de segunda a sábado. É a fé que gosta das bênçãos de Deus, mas não quer o fardo da cruz. É a fé que se sente confortável, que nunca é desafiada, que nunca custa nada. Quando o vento do abalo sopra a palha, não aguenta. O cristão palha, quando vê que seguir a Jesus pode custar sua popularidade, seus amigos ou até mesmo seu emprego, ele se afasta. Ele diz: "Isso é muito radical para mim." O cristão palha, quando a pressão para se conformar com a moralidade do mundo se torna muito forte, ele cede. Ele começa a dizer coisas como: "Bem, a Bíblia precisa ser reinterpretada para os nossos dias." O cristão palha, quando a divisão política entra na igreja, ele escolhe o seu partido em vez de escolher os seus irmãos em Cristo. Ele prefere cortar a comunhão a abrir mão de sua lealdade política. O vento está soprando e a palha está voando. Muitos que pensávamos que eram firmes estão sendo levados embora. Igrejas que pareciam fortes e cheias de vida estão se revelando ocas sem substância espiritual. E isso é assustador. É doloroso ver isso acontecer. Mas, meu amigo, não desanime, porque ao mesmo tempo, algo maravilhoso está acontecendo. O trigo está aparecendo. O trigo representa a fé genuína, a fé que nasceu do arrependimento e foi selada pelo Espírito Santo. É a fé de homens e mulheres que não estão brincando de ser cristãos. Eles sabem o preço e estão dispostos a pagá-lo. O cristão trigo, quando o vento do abalo sopra, ele não se quebra. Ele se curva talvez sob a pressão, mas suas raízes estão tão profundas na rocha que ele não pode ser arrancado. Quando o mundo o chama de radical e intolerante por se apegar à verdade da Bíblia, ele não recua. Ele se lembra das palavras de Jesus: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim." Ele considera a zombaria do mundo uma honra, um sinal de que ele está no caminho certo. Quando a tentação de se conformar com o mundo surge, ele diz não. Ele escolhe a santidade em vez da popularidade. Ele prefere a aprovação de Deus à aprovação dos homens. Quando a divisão política tenta rasgar a igreja, ele se recusa a participar. Ele estende a mão ao irmão que vota de frente e diz: "Nossa unidade em Cristo é mais forte do que a nossa diferença na urna. Nós somos família." O abalo que faz a palha voar purifica o trigo. A pressão que quebra o cristão superficial fortalece o verdadeiro discípulo. O fogo que consome a madeira, o feno e o restolho de nossos ministérios apenas refina o ouro, a prata e as pedras preciosas da nossa fé. Então, olhe ao seu redor. Não se desespere com a palha que está sendo levada. Alegre-se com o trigo que está sendo revelado. Deus está, neste exato momento, forjando um remanescente. Um povo provado no fogo. Um exército que não confia em sua própria força, mas no poder do Espírito Santo.
Um grupo de crentes que parou de se preocupar em ser politicamente correto e se tornou obcecado em ser biblicamente fiel. Pessoas que redescobriram a oração não como um ritual, mas como a sua linha de vida. Pessoas que abriram suas Bíblias não para encontrar versículos, para justificar suas posições políticas, mas para encontrar o próprio Deus. Este abalo não é o fim da igreja. É o começo de uma igreja mais pura, mais forte e mais autêntica. Deus está nos despindo de tudo o que não é essencial. Ele está nos livrando do nosso amor pelo conforto da nossa dependência de grandes estruturas, do nosso flerte com o poder do mundo. Ele está nos preparando para algo. Para quê? Ele está nos preparando para sermos a luz que brilha mais forte quando a noite fica mais escura. Ele está nos preparando para sermos a cidade sobre o monte que não pode ser escondida em um tempo em que as pessoas estarão desesperadas por um refúgio seguro. Então a pergunta que este tempo de abalo faz a cada um de nós de forma muito pessoal é esta: você é trigo ou palha? A sua fé tem substância. Ela está enraizada em um relacionamento real e diário com Jesus Cristo. Ou ela é apenas uma casca vazia, uma religião de domingo que não sobreviverá ao vento forte que já começou a soprar. Não há mais tempo para ficar em cima do muro. O tempo do cristianismo confortável acabou. Deus está traçando uma linha na areia. Ele está nos forçando a escolher. E a beleza do Evangelho é que, se você olhar para dentro de si mesmo agora e perceber com medo que a sua fé tem sido mais palha do que trigo, ainda não é tarde demais. O convite de Cristo ainda está de pé. Hoje é o dia de se arrepender da superficialidade. Hoje é o dia de pedir a Ele que o encha com a substância do seu espírito. Hoje é o dia de aprofundar as suas raízes na palavra, para que, quando a tempestade final vier, você não seja levado, mas permaneça firme. Este abalo não é uma punição, é a misericórdia severa de Deus. É o alarme de incêndio soando no meio da noite, nos acordando antes que o prédio desabe. A questão não é se a tempestade virá. A questão é em que tipo de solo a sua casa está construída, sobre a areia da opinião humana e da conveniência política, ou sobre a rocha dos séculos. Porque a única coisa que permanecerá de pé no final não será um partido político, não será uma ideologia, não será um líder humano. A única coisa que permanecerá é o reino inabalável do nosso Deus e a fé daqueles que foram purificados na peneira. E é para essa esperança, essa única e verdadeira esperança, que devemos nos voltar agora. A única coisa que permanecerá é o reino inabalável do nosso Deus e a fé daqueles que foram purificados na peneira. E é para essa esperança, essa única e verdadeira esperança, que devemos nos voltar agora. Mas antes de corrermos para esse lugar de refúgio, eu quero que você faça um último ato de fé comigo esta noite. Estamos chegando ao coração do Evangelho, ao ponto central de toda a história. E eu quero que você honre esse momento. Com reverência e gratidão, escreva nos comentários as 3 palavras mais importantes que um ser humano pode declarar: Jesus é Senhor. Que essa seja a nossa bandeira, a nossa confissão, o hino que se ergue acima de todo o barulho
e de toda a confusão do mundo. Agora, respire fundo mais uma vez. Nós passamos a noite inteira falando sobre o problema. Nós olhamos para o espelho. Vimos o desespero por poder. Vimos o ódio. Vimos a idolatria. Nós falamos sobre o silêncio dos púlpitos e sobre o tempo de abalo e peneira. E se parássemos aqui, esta seria a mensagem mais deprimente que você já ouviu. Seria uma mensagem sem esperança, um diagnóstico de uma doença terminal, sem nenhuma menção à cura. Mas, graças a Deus, a história não termina aí. O cristianismo não é uma religião de problemas, é uma religião de solução. É a história de um resgate. E a resposta para toda a confusão que descrevemos, para toda a dor que sentimos, para toda a idolatria que praticamos, não é complicada. Não é uma estratégia de 12 passos. Não é um novo programa de igreja. A resposta é tão simples que uma criança pode entendê-la e tão profunda que os anjos se curvam em admiração. A resposta é uma cruz. Uma cruz de madeira áspera, manchada de sangue, erguida em uma colina poeirenta e esquecida fora dos muros de Jerusalém há 2000 anos. Essa é a nossa esperança. Essa é a única esperança. Enquanto estávamos ocupados nos últimos anos tentando consertar o mundo com as nossas próprias mãos, enquanto estávamos gastando nossas energias em debates políticos intermináveis, acreditando que se apenas o homem certo estivesse no poder, tudo ficaria bem. Nós esquecemos a verdade mais fundamental do universo. O problema do mundo não é, em primeiro lugar, um problema político. Não é um problema econômico. Não é um problema social. Esses são apenas os sintomas. A febre, a tosse, a dor no corpo. Mas a doença real, a infecção que corre nas veias de cada ser humano que já nasceu, é muito mais profunda. A doença se chama pecado. É o orgulho que nos faz querer ser o nosso próprio Deus. É a cobiça que nos faz desejar o que não é nosso. É a raiva que ferve em nosso coração contra aqueles que nos ferem. É a mentira que sai tão facilmente de nossos lábios. É a idolatria que nos faz curvar o coração a coisas e pessoas que não são Deus. Essa é a doença, e ela infecta a todos. Ela infecta o político da direita e o da esquerda. Ela infecta o rico e o pobre. Ela infecta o religioso e o ateu. Ela infecta a mim e ela infecta você. E a Bíblia é brutalmente honesta sobre o prognóstico dessa doença. Ela diz que o salário do pecado é a morte. Não apenas a morte física, mas a separação eterna de um Deus que é perfeitamente santo e não pode tolerar a presença do pecado. Essa é a má notícia. É a pior notícia do universo. E por décadas, a Igreja foi a portadora da única cura para essa doença mortal. Nós tínhamos o antídoto. E qual era a nossa missão? Era correr pelo mundo, como médicos em um campo de batalha, oferecendo desesperadamente essa cura a todos que estavam morrendo. Mas em algum ponto do caminho, nós nos distraímos. Nós começamos a acreditar que a solução não era tão radical. Começamos a pensar que talvez pudéssemos consertar os sintomas em vez de curar a doença. Então, trocamos o evangelismo pela política. Trocamos o chamado ao arrependimento por um chamado ao voto. Em vez de dizermos ao mundo, vocês precisam de um Salvador, nós começamos a dizer,
nós precisamos de um presidente. Nós nos tornamos médicos que, em vez de administrar a penicilina, começamos a discutir qual tipo de band-aid seria mais bonito na ferida infeccionada. E o mundo continuou morrendo. Esta noite, Deus está nos chamando de volta à nossa primeira e única missão. Ele está nos chamando para longe dos palácios do poder e de volta para o pé da cruz. Olhe para aquela cruz comigo. O que você vê? Você não vê um guerreiro político com uma espada na mão. Você não vê um estrategista brilhante articulando um plano para a dominação cultural. Você vê o oposto. Você vê o Rei do Universo que se esvaziou de sua glória. Você vê o Deus Todo-Poderoso que se permitiu ser pregado em um madeiro por suas próprias criaturas. Você vê a perfeição sendo tratada como imperfeição. Você vê o santo sendo feito pecado por nós. Naquela cruz, Deus pegou todo o nosso lixo espiritual, todo o nosso orgulho, toda a nossa idolatria política, todo o nosso ódio, toda a nossa arrogância, toda a nossa justiça própria. E Ele o depositou sobre os ombros do seu único filho. Jesus, que nunca pecou, tomou sobre si a punição que nós merecíamos. A ira santa de Deus contra o pecado, que deveria ter caído sobre nós, caiu sobre ele. Ele bebeu o cálice do juízo até a última gota, para que nós pudéssemos beber o cálice da misericórdia para sempre. Ele foi separado do Pai, gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós, que merecíamos ser separados, pudéssemos ouvir o Pai nos chamar de filhos amados. Esta é a cura. Este é o antídoto. Não é uma filosofia. Não é um conjunto de regras. É uma troca divina. Ele tomou o nosso lugar na morte para que pudéssemos tomar o lugar dele na vida. Você percebe por que colocar nossa esperança em um líder humano como Donald Trump é tão ofensivo para Deus? Não é apenas porque ele é um homem falho. É porque, ao fazê-lo, estamos dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente. Estamos, na prática, dizendo: obrigado, Jesus, pela cruz, foi um bom começo. Mas para os problemas reais do mundo de hoje, nós precisamos de um homem forte em um cargo político. Nós precisamos de poder de influência de um guerreiro. A tua maneira de vencer, através do sacrifício e do amor, é muito lenta, muito fraca para os nossos inimigos. Quando fazemos isso, nós cuspimos na face do Salvador. Nós desvalorizamos a obra mais gloriosa e custosa da história do universo. Nós trocamos o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos pelo poder frágil e temporário da política humana. O chamado do Evangelho não é um chamado para se juntar a um partido. É um chamado para morrer. É um chamado para levar a nossa justiça própria, o nosso orgulho, a nossa confiança em nossa própria força e em nossos heróis humanos e pregá-los naquela cruz. É um chamado para admitir que não temos as respostas, para confessar que somos parte do problema, para declarar a nossa total e completa falência espiritual. E é somente nesse lugar de rendição, nesse lugar de quebrantamento, aos pés da cruz, que a verdadeira vida começa. Porque a história não termina na sexta-feira da crucificação. Graças a Deus, o domingo chegou. No terceiro dia, Deus Pai olhou para o sacrifício perfeito do Filho e disse: está consumado. A dívida foi paga. E com um poder que abalou os fundamentos da terra e do inferno, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos.
A ressurreição é a prova. É o selo de Deus declarando que a cura é real. A morte foi derrotada. O pecado perdeu o seu poder. E todo aquele que se arrepende de seus pecados e coloca a sua fé não em um sistema, não em um homem, mas unicamente em Jesus Cristo e em sua obra na cruz. Essa pessoa é perdoada completamente, totalmente. Seu passado é apagado. Sua culpa é removida. Você é adotado na família de Deus. Você recebe um novo coração. E você tem a promessa de uma esperança que nenhuma eleição pode lhe dar e nenhuma crise pode lhe tirar: a esperança da vida eterna. Esta é a mensagem que fomos chamados a proclamar. Esta é a única bandeira que fomos chamados a levantar. Enquanto o mundo se debate em pânico, procurando por um Salvador em cada esquina, nós temos a resposta. A resposta não está em um palácio presidencial. A resposta está em um túmulo vazio. Então, o que fazemos agora? Nós nos arrependemos. Nós nos afastamos de nossa idolatria, de nossa confiança em homens. E nós corremos para a cruz. Nós nos agarramos a ela como um homem que se afoga, se agarra a um bote salva-vidas. E uma vez que estamos seguros, uma vez que a nossa esperança está firmemente ancorada em Cristo, então, e somente então, nós podemos olhar para o mundo caótico ao nosso redor com uma nova perspectiva. Não com medo, mas com fé. Não com raiva, mas com compaixão. Não com o desespero de quem precisa salvar a nação, mas com a urgência de quem precisa apresentar o Salvador às nações. A cruz muda tudo. Ela realinha as nossas prioridades. Ela purifica as nossas motivações. Ela nos liberta da obrigação de vencer as batalhas do mundo e nos comissiona para lutar a única batalha que importa, a batalha pela alma dos homens. E essa batalha não é vencida com discursos de ódio, mas com palavras de vida. Não é vencida com poder político, mas com o poder do Espírito Santo operando através de um povo humilde, quebrantado e completamente apaixonado por Jesus. Essa é a nossa esperança. E diante dessa esperança, tudo o mais se torna pequeno. Diante da glória da cruz, a figura de qualquer líder humano, seja ele quem for, encolhe até a sua verdadeira dimensão, um grão de poeira na balança da eternidade. E agora, sabendo disso, sabendo onde está a verdadeira esperança, só resta uma coisa a fazer. Uma decisão que precisa ser tomada. E essa decisão é sua. E agora, sabendo disso, sabendo onde está a verdadeira esperança, só resta uma coisa a fazer. Uma decisão que precisa ser tomada. E essa decisão é sua. Esta é a parte final da nossa jornada juntos esta noite. Chegamos ao momento mais importante. É o momento em que a mensagem deixa de ser minhas palavras e precisa se tornar a sua resposta. É o momento em que a verdade que você ouviu bate à porta do seu coração. E a pergunta é: você vai abrir? Se esta mensagem falou com você de alguma forma, se você sentiu o toque do Espírito Santo, eu quero lhes pedir que faça uma última coisa. Não é para mim, é para você e para o céu. É uma forma de selar o que Deus está fazendo em sua vida. Com toda a sinceridade do seu ser, escreva nos comentários a decisão
que ecoa por toda a eternidade: eu escolho Cristo. Que essa seja a sua declaração final de lealdade, a bandeira que você levanta sobre a sua vida a partir de hoje. Agora, esqueça tudo ao seu redor. Nós chegamos ao fundo do poço. Ao longo desta noite, nós viajamos por um caminho difícil, mas necessário. Nós tivemos a coragem de nos olhar em um espelho desconfortável. Vimos como a nossa busca legítima por segurança e por valores se transformou, para muitos de nós, em uma perigosa idolatria. Nós vimos como a nossa lealdade a um homem, seja Donald Trump ou qualquer outro, começou a competir com a nossa lealdade a Jesus Cristo. Nós vimos como o medo paralisou muitos púlpitos e como Deus está usando este tempo de abalo para peneirar a sua igreja, para separar o que é real do que é apenas religioso. E finalmente nós corremos para o único lugar seguro em todo o universo, o pé da cruz. Nós nos lembramos de que o nosso problema real não é a política, mas o pecado, e que a nossa única solução não é um presidente, mas um Salvador. Agora, tudo isso se resume a este momento, a este instante. Há uma única decisão que você precisa tomar. A pergunta não é mais se Donald Trump é bom ou mau. A pergunta não é qual partido vai ganhar a próxima eleição. A pergunta que Deus está lhe fazendo, com todo o amor de um pai, que anseia pelo seu coração, é esta: quem vai se sentar no trono da sua vida? Você tem duas opções, e não há meio termo. Não há território neutro aqui. A primeira opção é continuar como antes. Você pode ouvir tudo o que foi dito esta noite, talvez concordar com alguns pontos e depois voltar para casa e não mudar nada. Você pode continuar com seu coração dividido, dando a Deus o seu domingo de manhã, mas dando à política a sua paixão, a sua energia e a sua confiança durante o resto da semana. Você pode continuar tentando servir a dois senhores. E Jesus nos avisou, com uma clareza assustadora, que isso é impossível. Cedo ou tarde, você vai amar um e odiar o outro. Cedo ou tarde, o ídolo que você se recusa a quebrar vai exigir a sua lealdade total, e você terá que escolher. Você pode continuar vivendo na montanha-russa emocional da política. Seus dias serão bons quando as notícias forem favoráveis ao seu lado, e seus dias serão ruins quando não forem. Sua paz será frágil, sua alegria será superficial, e sua esperança dependerá sempre do próximo ciclo eleitoral. Você pode escolher essa vida. Muitos estão escolhendo. É a estrada larga da qual Jesus falou. É fácil de andar e está sempre cheia de gente. Mas ele nos avisou que o seu destino final é a perdição. Mas há uma segunda opção. Esta noite, aqui e agora, você pode tomar a decisão mais importante, mais libertadora e mais radical da sua vida. Você pode se render. Você pode aí mesmo, onde você está, se colocar na presença de um Deus que o vê, que o conhece pelo nome e que o ama com um amor que você mal pode imaginar. E você pode orar uma oração simples, mas que tem o poder de mudar a sua eternidade. Não precisa ser com palavras bonitas. Deus não está interessado na sua eloquência. Ele está interessado na sua sinceridade. Você pode simplesmente falar com Ele do fundo da sua alma. Você pode dizer: Senhor Deus,
Eu ouvi a tua palavra esta noite, e ela me mostrou a verdade sobre o meu próprio coração. Eu confesso a ti que tenho sido um idólatra. Eu confesso que coloquei a minha esperança, a minha confiança e a minha paixão em homens, em partidos e em soluções humanas. Eu te peço perdão por isso. Perdoa-me por ter dado a outros o lugar que só pertence a ti no trono da minha vida. Esta noite, Senhor, eu me arrependo. Eu me afasto desse caminho e eu tomo uma decisão. Eu quebro todos os ídolos, eu derrubo todos os outros altares e eu te convido, Jesus, a subir e a tomar o teu lugar de direito no trono do meu coração. Eu não quero mais ser o rei da minha vida. Eu quero que tu sejas o meu rei. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados, pela minha idolatria, por tudo o que eu fiz de errado. E eu creio que tu ressuscitaste dos mortos. E agora, pela fé, eu recebo o teu perdão. Eu recebo a tua salvação. Lava-me, purifica-me, faz de mim uma nova criatura. A partir de hoje, Jesus, tu não és apenas o meu Salvador. Tu és o meu Senhor. A minha lealdade é tua. A minha vida é tua. A minha esperança está firmada somente em ti. Ajuda-me a viver essa verdade todos os dias a partir deste momento. Em teu nome, eu oro. Amém. Meu amigo, minha amiga, se você fez essa oração, ou uma oração como essa, com sinceridade no seu coração, a Bíblia nos dá uma promessa incrível. Ela diz que os anjos no céu estão fazendo uma festa neste exato momento por causa da sua decisão. Ela diz que o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Ela diz que você se tornou um filho, uma filha do Deus Altíssimo. Você foi transferido do reino das trevas para o reino da luz. A sua vida não será perfeita a partir de agora. A caminhada cristã é uma luta. Haverá dias em que você vai tropeçar. Haverá momentos em que os velhos ídolos tentarão subir de volta ao trono. Mas agora, algo mudou fundamentalmente. Você não está mais sozinho. O Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você para lhe dar força, para lhe guiar, para lhe convencer do pecado e para lhe lembrar constantemente de que a sua verdadeira pátria não é aqui. E o que isso significa na prática? Significa que amanhã de manhã, quando você ler as notícias, você as lerá com outros olhos. Não mais com o pânico de um órfão, mas com a paz de um filho, cujo pai está no controle de tudo. Significa que, na próxima conversa sobre política, você não entrará mais para vencer o debate. Você entrará como um embaixador de Cristo, procurando uma oportunidade de mostrar o amor e a graça de um reino superior. Significa que a sua identidade mudou. Você não é, em primeiro lugar, um apoiador ou um opositor de Donald Trump. Você é, em primeiro e último lugar, um seguidor de Jesus Cristo. E essa é a identidade que define todas as outras. O que fazer agora? O primeiro passo é encontrar uma igreja. Não uma igreja perfeita, porque elas não existem, mas uma igreja que pregue a Bíblia, que ame as pessoas e que não tenha medo de chamar o pecado pelo nome. Você precisa de comunhão. Você precisa crescer com outros irmãos e irmãs que tomaram
a mesma decisão que você. O segundo passo é abrir a sua Bíblia. Comece a ler os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Conheça o Rei a quem você acabou de entregar a sua vida. Deixe que a sua palavra lave a sua mente de toda a ansiedade e de todo o medo que o mundo tenta lhe impor. E o terceiro passo é falar com Ele todos os dias em oração. Compartilhe suas alegrias, seus medos, suas lutas. Peça a Ele sabedoria. Agradeça a Ele pela salvação. Oração é simplesmente conversar com o seu novo melhor amigo e o seu novo rei. A jornada que começa esta noite é a maior aventura que um ser humano pode experimentar. É a jornada de volta para casa. E eu quero terminar com uma última imagem. Imagine o dia final, o dia em que você estará diante do trono de Deus. Naquele dia, uma única coisa importará. Não importará em quem você votou. Não importará se você era rico ou pobre, famoso ou desconhecido. A única pergunta que ecoará pela eternidade será: o que você fez com o meu filho Jesus? E por causa da decisão que você tomou esta noite, você poderá olhar para o Rei da Glória não com medo, mas com uma alegria indizível e dizer: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês que respondeu ao chamado dele esta noite. A jornada apenas começou e o melhor ainda está por vir.